Boa noite. Caríssimos alunos, caríssimos professores aqui presentes, é um prazer tê-los aqui. Um prazer muito grande, com muita satisfação, que damos início ao ciclo de palestras previstos para esse semestre, com o professor Dr. Maurício Godinho Delgado, professor titular do DF, a partir de 2014, a partir desse ano, ministro do TST. Professor Maurício, um prazer, uma satisfação tê-lo aqui conosco no quadro docente, de docentes. Acho que é uma satisfação para todos nós, reitoria, docentes e alunos, contar com seus conhecimentos e tê-lo aqui para a gente aprender um pouco mais e ampliarmos aí os conhecimentos. Eu vou apresentar rapidamente. O professor Dr. Maurício Godinho Delgado fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência Política e doutorado em Direito. Foi desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, professor na Universidade Federal de Minas Gerais por 22 anos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde novembro de 2007, atualmente, a partir de 2014, professor titular do DF, do curso de Direito do DF, jurista brasileiro que possui uma das mais atualizadas e completas obras de Direito do Trabalho, uma das obras intitulada Curso de Direito do Trabalho, tem mais de 26 livros publicados na área e certamente muitas bibliografias que vocês utilizam, tem como autor o nosso... Damos início hoje à primeira palestra de um ciclo de palestras que ocorrerá durante o semestre. A cada nova palestra, os alunos poderão fazer suas inscrições. Temos uma palestra essa de hoje, outra em março, outra em abril, outra em maio e outra em junho. Depois, no segundo semestre, organizaremos uma outra forma ou a mesma forma de palestras, mas o que nós temos previsto agora é para esse primeiro semestre. A palestra de hoje, o Sistema Constitucional Trabalhista Brasileiro. Então, passo a palavra ao ministro. E também, antes, esqueci essa formalidade, eu sou muito informal, então, cumprimentar também o professor Valdir, coordenador do curso de Direito, professora Kelly, professora de uma das cadeiras da área trabalhista, e também nesse momento e durante esse ciclo de palestra, auxiliando mais próximo aí o ministro, professor Maurício. Professor Maurício, muito obrigada, desde já passo-lhe a palavra, então, boa palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Meus especiais cumprimentos à magnífica pró-reitora desta universidade, professora Beatriz Eckert-Hoff. Meus cumprimentos ao nosso caríssimo professor coordenador, Dr. Valdir Pucci, e muito especiais cumprimentos à professora Kelly Amorim, que também me receberam os três tão generosamente, com tanta gentileza nesta casa. As minhas primeiras palavras são de agradecimento ao UDF, à professora Beatriz, por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, participando de um sonho e sendo partícipe dessa construção da formação profissional e humanística de vocês. Quero dizer que sou professor há 35 anos e há 35 anos, quando entro na sala de aula, eu fico com o coração batendo um pouco mais forte. E este é um momento especialíssimo para mim, de grande realização, de poder estar aqui
com vocês, com os professores, particularmente com os estudantes, participando intensamente, na medida do possível, das minhas forças e do meu entusiasmo, que é permanente, dessa trajetória seguramente, certamente vitoriosa de vocês pela universidade. O projeto formulado pela coordenação é de eu fazer uma exposição sobre um tema escolhido dentro da nossa área trabalhista, para, posteriormente, vocês fazerem as perguntas que entenderem pertinentes dentro do tema. É um prazer muito grande participar do debate. Estou 100% aberto ao diálogo. O meu espírito é absolutamente de crescimento em conjunto com os alunos, e devo muito na minha vida profissional aos alunos. Boa parte daquilo que pensei e que formulei e que teve alguma originalidade se deveu a essa interação muito rica com os estudantes das universidades onde já dei aula. O tema escolhido é o sistema constitucional trabalhista brasileiro. Nós colocamos um subtítulo que é uma pista a respeito daquilo que nós vamos tratar, do antigo corporativismo anterior à Constituição de 1988, à elaboração de um sistema efetivamente, que tem uma pretensão de ser efetivamente mais democrático e mais inclusivo. A nossa abordagem, portanto, parte do parâmetro da Constituição da República de 1988. O nosso suposto para essa exposição é o suposto de que a Constituição da República de 1988 trouxe mudanças muito importantes na estrutura jurídica e na estrutura institucional brasileira. Essas mudanças foram tão importantes que elas atingiram também a própria cultura de convivência política e social em nosso país. Nessa medida, a Constituição teve um papel muito importante com relação ao sistema trabalhista brasileiro. A primeira observação que vamos fazer está nesse nosso item 2 a seguir, é o papel da Constituição de 1988 na modernização civilizatória do Brasil. É preciso que nós chamemos a atenção dos caríssimos alunos, no sentido de que, muitas vezes, quando nós assistimos às manchetes dos jornais, à prática da vida cotidiana, nós temos uma visão um pouco menos otimista da evolução jurídica e institucional do país. Entretanto, nós vamos tentar demonstrar que, apesar das vicissitudes, das dificuldades da vida real e desse noticiário muitas vezes negativo que nós diuturnamente enfrentamos na nossa convivência diária, o fato é que a Constituição da República, se comparada com o período precedente a 1988, trouxe uma transformação muito significativa na história brasileira. Vários ramos jurídicos foram criados em função da Constituição de 88 e mudanças muito importantes foram implementadas no Brasil ao longo desses últimos 25 anos, a partir dos comandos determinados pela Constituição de 1988. Eu farei uma rápida abordagem sobre a Constituição apenas naquilo que interessa ao nosso tema, é claro. Evidentemente que não vamos tratar aqui do direito administrativo, civil, penal, etc. Apenas aqueles pontos em que a Constituição trouxe
induções de grande relevância para o nosso direito do trabalho. E eu chamo a atenção para o fato de a Constituição de 88 ser o mais relevante documento político, cultural e jurídico do Brasil. Podemos ir para o próximo slide. O mais relevante documento político, cultural e jurídico do Brasil. E nesse documento constitucional de 1988, houve um claro estímulo da Constituição da República, isso tem relação com o nosso direito ao trabalho, no sentido de criar uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que fosse permeável a trazer as pessoas para o interior das suas grandes conquistas. Embora isso seja um processo lento, esse processo foi claramente acelerado com a Constituição de 1988. Uma sociedade mais justa e solidária. Estamos muito longe disso, mas sem dúvida nenhuma a Constituição deu um impulso muito grande nessa direção. Uma sociedade mais desenvolvida e uma sociedade mais democrática. O que é interessante é que esse objetivo constitucional, que é muito claro desde o preâmbulo da Constituição, passando pelo título 1, que trata dos princípios fundamentais, pelo título 2, que trata também dos direitos e garantias fundamentais, e por outros títulos da Constituição, como lá da ordem econômica e social, que é o título 7, ou da ordem social especificamente, que é o título 8, nós percebemos que esses objetivos constitucionais se realizam, segundo a própria Constituição, grande parte das vezes por meio do nosso direito do trabalho. Por isso que essas observações introdutórias são relevantes para nós compreendermos o nosso tema. A Constituição da República tem alguns princípios fundamentais. São princípios que nós não vamos tratar deles aqui com minúcia, é claro. É uma breve introdução. Mas percebam que todos esses princípios fundamentais são princípios que têm uma relação direta ou indireta, conforme vamos ver logo a seguir, com o nosso direito do trabalho. Não são princípios trabalhistas, são princípios gerais da Constituição da República de 1988, mas demonstram o espírito que a Constituição tem com relação ao fortalecimento do direito do trabalho e o estabelecimento de um sistema trabalhista geral para o país. Vamos citar rapidamente esses princípios. Dignidade da pessoa humana. É claro que esse princípio é muito amplo, atinge quase todos os campos do direito, mas ele tem uma importância grande no nosso direito do trabalho. Inviolabilidade do direito à vida da pessoa humana, naturalmente, princípio de grande importância em diversas áreas do direito e também no nosso campo jurídico. Princípio da não discriminação, é óbvia a importância desse princípio em diversos campos e também na nossa área. Princípio da justiça social, princípio do bem-estar social, princípio da valorização do trabalho e do emprego, esse mais obviamente ligado a nós. Princípio da subordinação da propriedade à sua função socioambiental. E, finalmente, o princípio do imperativo democrático. Em geral, é um princípio que nós relacionamos só à sociedade política, ao Estado, mas a Constituição dá a ele uma amplitude maior. Ele também tem relevância e repercussão no âmbito da chamada sociedade civil, que é onde nós vivemos a nossa vida cotidiana e é onde principalmente atua o nosso direito do trabalho. Além desses princípios constitucionais fundamentais que mostram que a Constituição tem um olhar especial para o direito do trabalho, existem dois conceitos constitucionais fundamentais que também, embora tenham um espectro amplo, sejam conceitos que atinjam diversos segmentos do direito,
eles têm importância para o nosso direito do trabalho. É o conceito de Estado Democrático de Direito, que é um conceito que, obviamente, tem uma influência muito forte na sociedade política, no chamado Estado e nas suas instituições, mas ele também tem uma influência no plano da sociedade civil. E quando nós falamos no plano da sociedade civil, no reino das instituições privadas, é isso que é a sociedade civil, sinteticamente, um pouco simplificadamente, são as instituições privadas em geral. Nós aqui, numa universidade, numa escola, as igrejas, a família, as relações interindividuais, isso é a chamada sociedade civil. A Constituição também determinou que se tem uma preocupação democrática não só no Estado, mas também no reino da chamada sociedade civil. E dentro dessa preocupação democrática, o nosso direito do trabalho cumpre um papel muito importante. E a Constituição teve a sabedoria de perceber isso. Ela percebeu a importância do direito do trabalho como um instrumento de democratização da sociedade e também de inclusão econômica e social. O outro conceito constitucional muito importante é o conceito de direitos constitucionais fundamentais. Vejam bem, de maneira geral, nós consideramos que os direitos constitucionais fundamentais são só aqueles direitos muito vinculados à individualidade do ser humano. É claro que a liberdade, a livre manifestação do pensamento são direitos fundamentais individuais muito relevantes. Mas a Constituição da República também teve o cuidado de colocar como direitos constitucionais fundamentais também os chamados direitos sociais, particularmente os direitos sociais trabalhistas, porque eles são não apenas sociais, mas também individuais. A titularidade desses direitos repousa sempre no indivíduo. Cada um dos indivíduos que vivem no mundo do trabalho é titular de um certo conjunto de direitos trabalhistas. Portanto, nós temos aí um formato da Constituição da República que dá uma importância muito grande ao direito do trabalho. E, a partir desse formato da Constituição da República, nós percebemos duas conclusões importantes que vão atingir o modelo trabalhista constitucional brasileiro. A primeira conclusão: o direito no Brasil, e isso vale para quase todos os campos jurídicos, eu falo quase só porque, como cientistas, nunca devemos falar sempre, mas eu não conheço nenhum exemplo que escape disso. Mas estamos numa universidade, pode sempre surgir, o benefício da dúvida é muito importante. Vejam bem, o direito no Brasil é eminentemente federal. A Constituição da República determina isso com muita clareza. E, em segundo lugar, também é eminentemente escrito. Um direito federal e um direito escrito. Essa informação, essa conclusão parece singela, mas ela acaba tendo muita importância na compreensão do funcionamento do sistema constitucional trabalhista e dos demais sistemas constitucionais. Além disso, também, a outra inferência importante é que, para a Constituição da República, o direito é necessariamente um instrumento de construção civilizatória. O direito existe não só para regular a vida social, mas para aperfeiçoar a vida social. Essa é uma lição que a Constituição nos dá. Nós sempre aprendemos que o direito existe para regular a vida social. É correta essa informação, não há a menor dúvida. Isso é comprovado historicamente. A Constituição, entretanto, deu uma determinação adicional. Regular, sim, mas também buscando o aperfeiçoamento da vida social. E, nessa medida, o direito do trabalho tem um papel muito grande. Então, o direito como instrumento de construção civilizatória.
Feitas essas observações sobre a Constituição, que vão nos dar, assim, uma espécie de pano de fundo para nós examinarmos o sistema trabalhista no Brasil, vamos fazer uma referência agora às características principais do sistema trabalhista brasileiro tradicional, isto é, o sistema anterior à Constituição de 1988. Sinteticamente, é claro, estamos fazendo essa apresentação. É evidente que vamos falar aí de 50, 60 anos de evolução e talvez 10 minutos. Então, trata-se de uma síntese que, obviamente, tem que ser aprofundada ao longo do curso, ao longo dos estudos, das leituras. É apenas uma diretriz para também abrir o debate entre os colegas presentes. Vejam bem, o nosso sistema trabalhista teve uma característica histórica peculiar, interessante, que é a circunstância dele ter se concentrado a sua criação, pelo menos a sua institucionalização, em poucos anos. Foi no governo Vargas, a partir de 1930 até 1943, com a criação da consolidação das leis do trabalho, que é o grande diploma legal que rege o direito do trabalho brasileiro. Uma peculiaridade curiosa do sistema trabalhista brasileiro, que embora ele tenha sido criado no regime autoritário dos anos de 1930 ao início dos anos 40, quando a ditadura caiu em 1945, quando o governo Vargas caiu, o sistema ficou intocado. Não houve nenhuma alteração no sistema. Isso é uma peculiaridade, é uma curiosidade histórica, é assim que ocorreu com a nossa história. Então, ocorre com esse sistema que nós tivemos uma certa continuidade desde 30 e poucos, até 1988, sem grandes transformações significativas nesse sistema. Por isso é que podemos fazer aqui uma abordagem sintética para então chegarmos às mudanças trazidas pela Constituição de 88. Eu procurei fazer um esquema para examinar o modelo trabalhista antes da Constituição em dois blocos de traços desse modelo. Os traços positivos, sobre aquilo que seria a ótica da Constituição, os aspectos progressistas, positivos, e logo a seguir nós vamos ver os aspectos negativos desse sistema, ou seja, negativos sob a ótica de uma Constituição democrática, como é a Constituição de 1988. Os traços positivos do antigo sistema trabalhista brasileiro, o primeiro traço é o direito individual do trabalho, que foi criado de 30 até 1943 como um ramo jurídico de controle do poder no âmbito da sociedade civil. O poder empresarial não pode ser incontrastável por causa do direito ao trabalho, e também um mecanismo de distribuição de renda no âmbito da sociedade civil. Dito assim, parece uma maravilha. Já podemos até antecipar a crítica. Essa característica existiu, mas seguramente ela não foi tão profunda, não foi tão ampla. Ela teve esse traço. O direito do trabalho, desde o seu início, foi um instrumento de controle de poder na sociedade civil, o que é positivo, porque traz uma certa civilidade nas relações sociais. E foi um instrumento também de distribuição de renda, o que é positivo também em qualquer sociedade democrática, mas não foi assim tão profunda a distribuição de renda propiciada por esse direito de trabalho, conforme nós vamos ver logo a seguir. Um outro aspecto positivo é o direito coletivo do trabalho, não deixou de ser uma manifestação de organização de um setor social importante, que são os setores
trabalhistas urbanos no Brasil. É um aspecto positivo. Logo a seguir, nós vamos ver o negativo correlato. Ou seja, apesar de ter sido uma certa manifestação de organização, foi uma manifestação muito controlada pelo Estado e, de certa maneira, também manipulada pelo Estado. Vamos lembrar que a origem foi um regime autocrático, uma ditadura, um regime autoritário de 30 até 1945. Outro aspecto importante, positivo, foi institucionalizada uma estrutura judicial para a solução de conflitos trabalhistas e para a efetivação do direito do trabalho. É a Justiça do Trabalho. Ela foi criada nesse período. A Justiça do Trabalho foi inaugurada no dia 1º de maio de 1943. Inaugurada de 1941, a CLT, que é de 43. Mas foi inaugurada apenas nas grandes capitais do país, em 8 estados. Ou seja, era uma estrutura importante, mas sem grande presença no território nacional. Um aspecto positivo, seguido de um aspecto negativo. Também houve a criação de algumas instituições que no futuro, não naquela época, a verdade é essa, teriam um papel importante. Outros órgãos estatais especializados na matéria trabalhista. Exemplo, Ministério do Trabalho, hoje chamado Ministério do Trabalho e Emprego, a própria Justiça do Trabalho, que já fizemos referência, o Ministério do Trabalho e também os sindicatos. Embora existissem sindicatos antes de 1930, a verdade é que a estrutura sindical brasileira, na sua grande parte, ou na quase totalidade, ou ela foi construída naquela época, ou foi reformada, a antiga estrutura, e inteiramente adaptada segundo o modelo criado de 1930 até 1943, quando foi editada a CLT. Esses são alguns traços do sistema trabalhista anterior. Vamos agora à crítica a esses traços. É o que nós chamamos aí aspectos negativos, traços não progressistas. Vocês vão dizer, mas por que está se dizendo que é negativo? Estamos falando que é negativo sob a ótica da Constituição de 88, que ela vai tentar transformar esses aspectos negativos. São negativos sob a ótica de uma perspectiva democrática, moderna, progressista, né? Então, nesse sentido, é que eles são negativos. Historicamente, eles são válidos, porque foram construídos naquela época. Não se trata aqui de uma crítica que desvalorize inteiramente as instituições. Quais são, portanto, os aspectos negativos? Já adiantei um pouco esses aspectos. Em primeiro lugar, a pequena ou parca efetividade e a pequena ou parca generalização do direito individual do trabalho no país. Realmente estive lendo recentemente uma estatística de uma autora que eu não esperava esse dado, Célia Lessa, que tem um livro maravilhoso sobre Estado e Bem-Estar Social, e ela dá o seguinte dado: até os anos 40, a legislação trabalhista atingia só 7% da população brasileira. Isso é praticamente nada. Eu não sei se o dado dela é exatamente correto, mas com certeza não está fora da realidade. Por quê? Porque o direito do trabalho nessa época, ele atingia só o trabalhador urbano. Ele não atingia o trabalhador rural. E 70% da população brasileira vivia no campo na época. Então 70% já está automaticamente isolado dessa legislação trabalhista. E conforme sabemos também, os trabalhadores domésticos, que eram uma quantia enorme no país daquela época, um país essencialmente agrário, atrasado, então, portanto, com uma ampla
presença de trabalhadores domésticos, não tinham também qualquer proteção trabalhista. De maneira que o direito do trabalho era um direito ainda muito incipiente. Ele não tinha uma generalização na realidade brasileira. E sejamos realistas, ainda que ele pudesse atingir todos os trabalhadores urbanos do ponto de vista meramente teórico, do ponto de vista prático isso não acontecia. Por quê? Porque as instituições responsáveis pela aplicação desse direito só existiam nas grandes capitais do país. Rio de São Paulo, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre e, portanto, as grandes capitais do país. E o país tinha a maioria da sua população na área rural. Em segundo lugar, o segundo aspecto negativo logo após esse primeiro é que havia um controle estatal sobre o direito coletivo do trabalho. O direito coletivo do trabalho, inclusive os sindicatos, estavam sob rigoroso controle do Estado. Ora, isso do ponto de vista democrático, que é a ótica da Constituição da República, não é positivo. Nenhuma democracia, pelo menos no mundo ocidental, funciona assim, com o Estado controlando ferreamente os sindicatos. Então, não deixa, claramente, um defeito na estrutura do sistema. Vamos lembrar que, embora isso pareça bastante antigo, até 5 de 10 de 1988, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era absolutamente pacífica, no sentido de que o Ministério do Trabalho e Emprego poderia interferir, sim, nos sindicatos. Porque se considerava naquela época, hoje não, isso hoje é passado realmente, que os sindicatos eram pessoas jurídicas de direito semipúblico, algo bastante exótico. Se nós olharmos hoje não existe mais isso. Não há pessoa jurídica semipública. E, obviamente, o sindicato é da sociedade civil, ele não é do Estado. Era uma concepção antiga, ultrapassada, que era um claro defeito do sistema. Em terceiro lugar, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tinha uma presença muito pequena no território brasileiro. Conforme já dito, ela estava presente apenas nas grandes capitais e em poucas cidades interioranas muito grandes. Havia uma presença pequena de tribunais do trabalho. Até 1970, existiam apenas 8 tribunais do trabalho no país, um país desse tamanho. Nota-se que era realmente uma estrutura frágil, pouco presente no território do país, e também existiam poucas juntas de conciliação e julgamento, que era o nome da hoje chamada vara trabalhista, que corresponde ao local de atuação do juiz de primeiro grau. Então, a Justiça do Trabalho tinha uma presença muito restrita no país. Além disso, ela era impregnada por uma forma de estrutura que a fragilizava demais, que era a representação classista. A representação classista, além do juiz, tinha um vogal ou um juiz classista, representante de empregadores e de empregado. Esse tipo de estrutura comprometia a capacidade de a Justiça do Trabalho formar uma jurisprudência técnica, porque, naturalmente, o representante do empregado já tem, vamos dizer, a sua visão feita. E o representante do empregador, por outro lado, ele também já tem a sua visão pré-fabricada, pré-instituída. Não é uma fórmula eficiente de funcionamento do poder judiciário. É um segundo defeito, digamos assim, da nossa Justiça do Trabalho. Além disso, a Justiça do Trabalho, na época, tinha um poder normativo, vou explicar o que é isso, muito forte. O que é o poder normativo? O poder normativo é algo que não existe na Justiça Comum Estadual, nem na hoje conhecida Justiça Federal, que foi recriada em 1965.
O poder normativo é o poder dos tribunais trabalhistas criarem normas jurídicas para as categorias profissionais dos trabalhadores e as categorias econômicas dos empregadores. Ou seja, é um poder anômalo. É o poder do judiciário criar um diploma normativo. Ora, isso, em geral, é o poder do parlamento no Estado. E na sociedade civil tem que ser o poder dos sindicatos de trabalhadores com os empregadores. Não é adequado que o poder judiciário seja criador de norma jurídica. O papel do judiciário é dar norma jurídica. Para isso que ele serve, e é dessa maneira que ele funciona nas democracias mais consolidadas. Então, esse exacerbado poder normativo que o sistema da época conferia à Justiça do Trabalho era um defeito. Por que é um defeito? Porque isso faz com que os sindicatos também não se desenvolvam. Porque a situação do sindicato fica muito fácil naquela época. Eles propõem uma ação e as grandes questões da categoria vão ser resolvidas pelo judiciário. Se a sentença for favorável aos trabalhadores, o sindicato pode usar o argumento: só houve essa sentença favorável em virtude da nossa pressão. Se a sentença não for favorável, o sindicato usa o argumento: olha, não é culpa nossa. Esses juízes é que são muito conservadores. Então, isso não permite o avanço e a maturação democrática do sistema trabalhista. Por isso que é um defeito. Sugestivamente, historicamente, esse poder não existe em nenhum país ocidental democrático, consolidado. É sinal de que algum problema, então, havia. Não estou dizendo que seja um sinal científico, mas é um indício de que a democracia não é compatível com um poder judicial tão interventivo assim nas questões coletivas trabalhistas. E, finalmente, as demais instituições trabalhistas especializadas, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e os sindicatos, essas instituições, elas também tinham várias limitações diferentes. O Ministério do Trabalho, por exemplo, que é um órgão do Poder Executivo, assim como temos o Ministério da Saúde, da Fazenda, da Educação, ao Ministério do Trabalho, hoje chama-se Ministério do Trabalho e Emprego, na época se chamava Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, agregando outras áreas de atuação. A verdade é que ele tinha uma presença muito restrita também no território brasileiro, ou seja, a sua atuação não era tão significativa assim. O Ministério Público do Trabalho, que é órgão do Ministério Público em geral, ele também tinha uma presença muito modesta na estrutura trabalhista da época. E mais importante do que isso, ele tinha um papel apenas de órgão interveniente. O que significa isso? Ele apenas dava parecer em processo judicial nos tribunais. Isso é importante, mas, comparativamente com o que existe hoje, criado pela Constituição, é muito pouco. Hoje, o Ministério Público do Trabalho tem poderes de órgão interveniente. Ele pode tomar uma série de medidas para atender os seus objetivos constitucionais, além de apenas exarar, redigir um parecer no processo judicial. Ele entra com ações também, ações civis públicas, particularmente, ações coletivas, ações anulatórias. Então, o papel do Ministério Público era também muito modesto nesse sistema. Os sindicatos também eram sindicatos que eram oficialmente controlados pelo Estado. Isso, obviamente, restringia o seu papel. Nós colocamos aí sindicatos oficialmente controlados pelo Estado, fortemente submetidos a uma estrutura corporativista, sem significativa representatividade socioprofissional,
sem democratização interna e com uma clara fragilidade sindical. O sistema sindical brasileiro, portanto, também não parecia muito adequado a uma sociedade que se quisesse mais democrática e mais inclusiva dos seus diversos segmentos sociais. Outra fragilidade do antigo sistema trabalhista. Não existiam praticamente ações coletivas, como temos hoje. Hoje as ações coletivas são muito comuns. Ação civil pública, ação por substituição processual. Não existiam ações coletivas naquela época. A única ação coletiva que existia era o dissídio coletivo em matéria econômica. Hoje nós temos inúmeras ações coletivas. Finalmente, a negociação coletiva também era muito frágil por essa razão. Os sindicatos eram frágeis e também havia um forte poder normativo da Justiça do Trabalho. Vejam bem, colocadas essas características e fragilidades do antigo sistema trabalhista brasileiro, o que a Constituição da República de 1988 trouxe de novidade nesse sistema trabalhista? Essas novidades da Constituição nós estamos dividindo em dois blocos, didaticamente. Em primeiro lugar, as mudanças que aconteceram em 88, com o texto original da Constituição. E logo a seguir, dentro da mesma temática, as mudanças que vieram por meio de emendas constitucionais, basicamente duas emendas posteriores a 88. Quais são as mudanças constitucionais originais de 1988? Em primeiro lugar, o status constitucional diferenciado conferido ao direito do trabalho pela Constituição. O direito do trabalho, a partir de 5 de 10 de 88, ganhou uma posição de notório destaque na Constituição da República. Vocês viram que nós citamos ali uns 8 princípios constitucionais gerais, onde o direito do trabalho tem uma clara participação. Não há como se falar em dignidade da pessoa humana sem enxergar a sua dimensão trabalhista. Não há como se falar em justiça social sem se falar em direito do trabalho. Não há como se falar em subordinação da propriedade à sua função socioambiental sem se examinar a contribuição que o direito do trabalho tem que dar nessa área. E assim sucessivamente. O status, a posição institucional do direito do trabalho na ordem jurídica brasileira se alterou radicalmente com a Constituição de 88. Só pelo fato de a Constituição colocar a pessoa humana no ápice da ordem jurídica, isso coloca o direito do trabalho numa posição diferenciada. Então, essa mudança constitucional é muito importante. A Constituição realmente trouxe um papel muito importante para o direito do trabalho. Vejam que nas constituições anteriores, desde 1934, nas constituições anteriores, o direito do trabalho vinha lá no final, no ato das disposições gerais e transitórias. Os direitos trabalhistas vinham no título final da Constituição. Hoje, o direito do trabalho está no frontispício da Constituição. Ele aparece tanto no preâmbulo da Constituição, já no preâmbulo, porque lá no preâmbulo se fala em justiça social, em igualdade, isonomia, segurança, sociedade fraterna. Tudo isso é o direito do trabalho. Essa é a matéria-prima do direito do trabalho. No título 1, que trata dos princípios fundamentais, onde se fala na valorização do trabalho, onde se fala também em dignidade da pessoa humana e assim sucessivamente, e no título 2, que é dos direitos e garantias fundamentais, onde nós temos, no capítulo 2, do título 2, um estuário enorme de normas trabalhistas.
Se nós computarmos normas e princípios trabalhistas, há mais de 50 referências na Constituição da República de 1988 que, direta ou indiretamente, tratam do direito do trabalho. Em segundo lugar, a expansão da justiça do trabalho no país. Hoje, a justiça do trabalho está em todos os estados e territórios brasileiros. A Justiça do Trabalho hoje tem 24 tribunais regionais do trabalho em 27 estados e o DF. Todos os estados que tenham 2 milhões de habitantes têm um Tribunal Regional do Trabalho. Hoje, nós temos mais de 1.400 varas trabalhistas espalhadas pelo território brasileiro. Só para vocês sentirem a importância disso, o Brasil tem 5.500 municípios. E aqueles municípios pequenos, o meu estado, Minas Gerais, tem quase cerca de 900 municípios. Então, vários municípios têm 5.000 habitantes. É óbvio que não precisa ter a justiça do trabalho ali. Seria um exagero. Mas, perto de todos os municípios pequenos, seguramente tem uma vara trabalhista hoje no país. Então, a Justiça do Trabalho está presente em todo o território nacional. Nós tivemos também a expansão do Ministério Público do Trabalho, que está fortemente interiorizado já no Brasil, e também passou a ter funções de grande relevo, que são as funções de órgão-agente. Ele pode também atuar, é claro que nos limites da lei e da Constituição, mas ele tem prerrogativas muito mais amplas do que as anteriores a 1988. Vejam bem, ele tem os seguintes instrumentos, apenas de maneira exemplificativa: inquérito civil, termos de ajuste de conduta, ação civil pública e outros instrumentos de ações para atuação judicial e extrajudicial. É um fortalecimento muito grande, sem dúvida nenhuma, dessa instituição. Além disso, houve um avanço das medidas trabalhistas coletivas e sindicais de caráter progressista. Vedação à intervenção oficial nos sindicatos. Hoje é inconcebível falar-se em intervenção administrativa do Estado nos sindicatos. Favorecimento das ações coletivas sindicais. Hoje é um consenso que as ações coletivas sindicais são absolutamente válidas e bastante amplas e bastante passíveis de efetivação pelo sindicato através de uma figura jurídica processual importante chamada substituição processual pelos sindicatos. Os sindicatos agindo em nome da categoria, de um grupo coletivo significativo, bastante amplo. Também houve o reconhecimento do direito de greve no país de uma maneira jamais vista na história brasileira. Houve um claro favorecimento da negociação coletiva sindical. E nesse contexto de medidas coletivas, houve também o reconhecimento das centrais sindicais. Com relação a esse dado, é claro que as centrais sindicais formalmente foram reconhecidas por uma lei de 2008, que é a Lei 11.648. Entretanto, desde a Constituição de 1988, elas eram válidas pelo espírito democrático da Constituição de 88 e pela proibição expressa de haver intervenção em entidades sindicais. Depois de 88, nós tivemos algumas mudanças adicionais, também muito importantes. Em primeiro lugar, pela emenda constitucional número 24, de 1999, a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho. Hoje, a Justiça do Trabalho tem uma composição estritamente técnica, e isso permite o aperfeiçoamento contínuo da jurisprudência. Não existe mais juiz classista, representante de empregador e representante de empregado, os quais, na época, eram escolhidos pelos sindicatos de empregadores e de trabalhadores. Hoje, a formação, a composição da Justiça do Trabalho é estritamente técnica. Também
pela emenda número 45 de 2004, houve uma ampliação significativa da competência jurisdicional da Justiça do Trabalho. Vejam a lógica da Constituição. Se ela criou um sistema trabalhista, é claro que a Justiça do Trabalho tinha que ter uma competência logicamente mais larga, de maneira a abranger vários aspectos das questões trabalhistas. Isso não acontecia antes de 88, e esse aspecto a Constituição, no seu texto original, não corrigiu. Muitas vezes é impossível você fazer tudo, até por falta de consenso político. É preciso que haja uma evolução, um debate, de maneira que as instituições sejam aperfeiçoadas. Hoje, a competência da Justiça do Trabalho é muito ampla. Ela abrange relações de trabalho em geral, ela abrange questões relativas a direito de greve, ela abrange as questões que os empregadores tenham contra a atuação da fiscalização trabalhista. Então, ela é bastante ampla. Ela abrange indenizações por dano moral, material, que não são direitos trabalhistas no sentido estrito, mas são direitos civis. Direitos civis, mas cujo titular é um trabalhador. Então, por essa razão é que essas matérias passam a ser da competência da Justiça do Trabalho, segundo a emenda 45. E, finalmente, a emenda 45 restringiu a antiga amplitude do poder normativo da Justiça do Trabalho. Esse tema é controvertido. Alguns acham que não foi um avanço, foi um retrocesso. É muito comum haver essa ponderação, mas isso foi um retrocesso, porque o poder normativo era muito favorável aos trabalhadores. E se o sindicato fosse fraco, o poder normativo judicial substituía o sindicato. Entretanto, essa presença do Estado exacerbada na regulação dos conflitos coletivos acaba prejudicando exatamente o desenvolvimento dos sindicatos e o amadurecimento da sociedade civil com relação às questões coletivas trabalhistas. Eu concordo que, se nós fizermos uma avaliação de ganhos e perdas, soma uma coisa, diminui outra coisa, é evidente que o poder normativo, de maneira geral, era uma válvula de escape para situações de fragilidade sindical. Só que, se nós estamos num Estado democrático de direito, é preciso que a sociedade civil também avance. E o que eu vejo de sabedoria na Constituição de 88 é que, no texto original de 88, nós seguramente não tínhamos maturidade para um avanço tão radical. Nós tínhamos saído de uma ditadura. Então, como que iria se exigir uma maturidade institucional desse porte por parte do sindicalismo? Não seria justo, não teria sido sábio. Mas a emenda 45 surgiu 16 anos depois da Constituição, quando houve um período, então, de possibilidade de aperfeiçoamento das relações de trabalho e de vivência da democracia no país. Então, a emenda 45, ela não eliminou o poder normativo, mas restringiu aquela amplitude exacerbada que ele tinha no período anterior. Esse é o quadro do sistema trabalhista brasileiro hoje. O último tópico que nós apresentamos é o que, na nossa análise, é apenas o único ponto que nos parece que o sistema está incompleto, que é a questão sindical. O modelo sindical brasileiro ainda, aparentemente, pelos dados que nós vamos mostrar logo a seguir, ele não atingiu, digamos, a sofisticação ou um padrão que seja compatível com o próprio projeto constitucional democrático e progressista. Nós temos percebido, e eu creio que todos os autores mostram isso, que o sistema sindical brasileiro ainda
precisa de algum ajuste, obviamente, a ser feito pela legislação. Esse é o modelo brasileiro. Vamos examinar quais são os problemas, rapidamente, é o nosso último tema, do sistema sindical. A Constituição de 88 manteve a estrutura sindical corporativista, aquela criada na década de 30. Os sindicatos são criados com base nas categorias profissionais, que são dos trabalhadores, e nas categorias econômicas, que correspondem aos empregadores. Esses sindicatos, eles não conseguem ter uma representação muito ampla, porque há uma clara subdivisão nas categorias profissionais. Rapidamente, vamos dar um exemplo para que isso fique mais assim, transparente. A Alemanha, que é um país que tem 100 milhões de habitantes, quase 90 e poucos, e é um país bem desenvolvido, se nós quisermos comparar um país europeu que, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista populacional, mais se parece com o Brasil, que é um país grande também, não adianta nós compararmos o Brasil com um país pequenininho. Vai ter tanta diferença que não é uma boa comparação. A Alemanha tem 11 grandes sindicatos nacionais. 11 grandes sindicatos nacionais. Então, isso mostra que o Brasil tem 20 mil sindicatos. Alguma coisa está errada nesse sistema. Qual que é o sistema mais eficiente? O alemão ou o brasileiro? É o alemão. É o alemão. Não tem jeito. Por quê? Porque é muito sindicato para... Tudo fica pulverizado. Possibilidade de conflito é inimaginável. Não adianta o empregador conversar com um, porque tem mais 5 se dizendo legítimos representantes daquela categoria. O que o empregador vai fazer? Cruzar o braço e não vai conversar com nenhum, porque não adianta ele atender aquele sindicato. Ele não vai conseguir a paz na sua base de trabalhadores, porque tem 4, 5 outros que dizem que eles é que são os legítimos. Então, a postura que provavelmente os advogados sugerem ao empregador é de, olha, não há o que fazer, a não ser que haja um sindicato forte com quem você possa negociar e aquilo realmente represente o que a categoria quer. Então, essa estrutura não parece, a Constituição não quis mexer nessa estrutura, provavelmente porque não havia consenso político em 1988. Mas o fato é que ela tem se mostrado de difícil compatibilização com os desafios da democracia, porque os desafios da democracia são maiores. Por quê? Porque há liberdade. Então, isso dá origem a várias correntes. É preciso que a estrutura tenha uma maior compatibilidade com esse sistema democrático. Em segundo lugar, o segundo problema que se percebe claramente, há um problema de democratização sindical deficiente. É claro que isso não diz respeito a todos os sindicatos, entendo, mas como regra geral. Por que é que se pode falar isso? Porque há líderes sindicais que, desde quando eu fiz minha dissertação de mestrado em 1980, já eram antigos, em 1980, e continuam hoje. Então, há algum problema de democracia aí, não é? Então, alguns sindicatos, não todos, mas tem um problema de adaptação ao sistema do Estado democrático de direito de que fala a Constituição. É preciso que se avance nisso. Outro problema que existe com relação ao sindicalismo, os impasses relativos ao financiamento do sistema sindical. A Constituição manteve, certamente, porque não havia consenso para mudar, um financiamento oficial dos sindicatos, compulsório, que é a chamada contribuição sindical obrigatória. Todo trabalhador tem que recolher um dia de salário no mês de março para o sistema sindical. Isso pode ser interessante do ponto de vista de ajudar o financiamento do sindicato, mas como é um financiamento compulsório por lei e reconhecido também indiretamente pela Constituição no artigo 8º, inciso 4º, isso desestimula a legitimidade das lideranças sindicais, porque o financiamento está garantido. E
estimula também a divisão dos sindicatos em função de existir um financiamento garantido e compulsório. Então, é um problema que todos os autores apontam aí com relação a essa questão do financiamento. E, além disso, também, a jurisprudência tem sido, ao contrário agora, ao revés, saindo do financiamento compulsório, a jurisprudência, tanto do Supremo quanto do TST, reconheça-se, tem sido muito severa, na minha opinião. Eu acho que tem sido muito severa, no sentido de financiar os sindicatos. Não se permite o financiamento sindical, a não ser por aqueles que são filiados ao sindicato. Isso também é um problema. Por quê? Porque isso enfraquece economicamente os sindicatos. Outro problema, há um fracionamento e pulverização das entidades sindicais no sistema brasileiro após 88. Nós temos esse número fantástico de sindicatos e nós percebemos que há empresas que há 4, 5, 6 sindicatos disputando a legitimidade. Há uma tese que prevalece hoje na jurisprudência, e estamos terminando, que é a tese de que quanto mais específico for o sindicato, mais legítimo ele é. Essa tese, eu não concordo com ela. Acho que se continuarmos nessa tese, nós vamos ter 50 mil sindicatos. Não é verdade? Porque na vida o que existe é a tendência a uma certa especialização. É natural. Então, hoje temos sindicatos de trabalhadores no setor de oferta de alimentos à população, que era o antigo trabalhador no setor alimentício. Isso antes de 88 era um sindicato só para a cidade de São Paulo, por exemplo. Mas hoje nós temos sindicato de trabalhadores em empresas de fast food, sindicatos de trabalhadores em lanchonetes, sindicatos de trabalhadores em pizzarias. Ora, isso não é assim em lugar nenhum do mundo. Não é possível que isso funcione. Porque é o mesmo setor de prestação de serviços alimentícios à população. Então, há um processo de enfraquecimento, que é o último tópico, sintetizando tudo isso, do sindicato no país, o que mostra que esse aspecto do modelo trabalhista brasileiro constitucionalizado é um aspecto ainda não resolvido, não bem resolvido, não bem estruturado. Se isso vai se ter consenso para consertar e ter feito, é difícil dizer. E talvez seja muito difícil esse consenso. Mas me parece que este é, hoje, o grande problema do sistema constitucional trabalhista no Brasil. Muito obrigado, estou 100% à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado pela excelente palestra que nós escutamos. Minha vontade era querer intervir a cada momento para participar também, pois muito interessante os dados trazidos. Bom, o ministro Godinho ele se colocou à disposição para tirar dúvidas. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre a palestra, sobre o tema? Por favor. Meu nome é Renato. Ministro, o senhor não acha que o Brasil não errou ao dar o mesmo fim que os Estados Unidos da América deram a Jimmy Hoffa, a Luiz Inácio Lula da Silva? Nenhuma grande controvérsia. Olha, essa questão dos líderes sindicais sempre traz bastante debates, isso é natural na democracia, e assim, o sistema sindical norte-americano, ele é um sistema bastante diferente do brasileiro. Em vantagens e em desvantagens. Em vantagens e desvantagens. Tem
o sistema europeu, por exemplo, o sistema norte-americano não é semelhante sequer aos sistemas europeus. Eu não sei se seria, por exemplo, um padrão para o Brasil seguir, eu tenho a impressão que não, o modelo norte-americano. Porque o modelo norte-americano é peculiar. Lá tem sindicato, inclusive, por empresa. Aqui no Brasil, isso é impossível. O sindicato tem que ser sempre por categoria profissional. Esse líder sindical mencionado pelo colega é um líder sindical de uma categoria de caminhoneiros e que se alegava, que se dizia que tinha práticas assim bastante condenáveis de atuação sindical, com violência, para monopolização sindical, etc. É evidente que tudo isso todos nós temos que condenar e o Estado Democrático de Direito não autoriza em nenhuma medida esse tipo de prática. Agora, a comparação com as questões de outros países, eu creio que aí ficaria não teria assim um grande resultado do ponto de vista objetivo. O líder sindical dos metalúrgicos lá do ABC, ele na verdade participou da criação de um partido, aí você tem toda aquela evolução da ciência política que o nosso professor, que é mestre em ciência política, teria melhor aptidão do que eu para responder. Quer dizer, aí já entramos numa seara do debate político, a dinâmica não é mais só sindical, já é uma dinâmica de partidos políticos, projetos, práticas positivas, negativas, etc. Mas, com certeza, o modelo sindical americano é um modelo muito peculiar e só de ele não ter sido seguido por nenhum exemplo europeu já é uma demonstração de que talvez não seja o melhor parâmetro para nós tomarmos como análise, né? Mas, em suma, não consegui responder ao seu questionamento objetivamente, porque eu creio que são situações com uma diferença significativa. Guilherme Santos de Castro pergunta se o senhor acha que ainda há a acrescentar na Constituição Federal, o que há a acrescentar em relação ao direito do trabalho e a estrutura justrabalhista. Eu creio que o grande tema, que é o que eu tenho colocado nas minhas obras recentes, é a questão sindical. Eu acho que nós teríamos que ter uma mudança sindical, uma lei sindical, porque o sistema brasileiro é do direito escrito e do direito federal. Eu não acredito muito, dentro da tradição brasileira, que vá surgir um movimento na sociedade que vá mostrar outro caminho institucional, inclusive porque isso não vai acontecer provavelmente, não sou adivinho, é claro, porque mesmo que o movimento seja espetacularmente forte e significativo, ele tem que passar por uma mudança institucional. Esse é o modelo brasileiro. O modelo brasileiro é do direito escrito. Então eu acho que os problemas sindicais são tamanhos que só realmente uma reestruturação normativa é que vai chegar a um bom caminho. Eu tenho a impressão que essa reestruturação tem que ser a base de um sistema em que o número de sindicatos seja menor. Não tem sentido isso de 10 mil, 15 mil, 20 mil sindicatos. E essa tendência é irreprimível. Por quê? Porque hoje, só de centrais sindicais, vejo a contradição. Se são centrais, tinham que ser poucas. Não é verdade? Só de centrais nós temos 6. Então, isso não é o padrão europeu, por exemplo. Na Europa, as grandes centrais são no máximo 3, dependendo do país. Em alguns países são só 2. Você tem, vamos dizer assim, no sentido amplo, uma mais à esquerda, uma mais à direita, que são as grandes linhas. Agora, então nós temos um sistema sindical e que tem tantos problemas que eu acho que é preciso de ter, sim, uma reforma sindical. Eu acho que esse seria o grande programa
de atuação, de modificação do sistema trabalhista brasileiro. No restante, eu acho que o sistema está indo muito bem. Está indo bem. O sistema, a Constituição corrigiu vários defeitos. E essa correção tem trazido um bom resultado, porque do ponto de vista social e econômico, a sociedade tem funcionado razoavelmente bem, se compararmos com o período pré-88. É claro, estamos longe de qualquer sonho, mas se compararmos historicamente com o período pré-88, no restante houve muito avanço. Só nesse ponto é que, de fato, não houve o avanço compatível com os demais avanços. Isabela Rabelo pergunta a sua opinião, professor, sobre a questão adotada pelo Brasil da unicidade sindical e não a pluralidade sindical da OIT. Esse é um dos pontos em que se coloca que a sociedade tem que enfrentar esse debate com maior clareza. Nós adotamos na Constituição, a Constituição incorporou o sistema pré-88 e estabelece a unicidade sindical, ou seja, não pode haver mais de um sindicato por município e por categoria profissional, e no polo empresarial por categoria econômica. Só que, do ponto de vista prático, o que está acontecendo? Uma situação contraditória. Está havendo uma pulverização dos sindicatos, porque essa vertente interpretativa da especialização do sindicato, fast food, pizzaria, churrascaria e assim sucessivamente, restaurantes em geral, daqui a pouco restaurantes macrobióticos, restaurantes de massas, evidente, e como não há mais intervenção sindical, e nunca deveria haver, mas não há mais controle. Então o sistema não está conseguindo fazer a decantação necessária para que as entidades sejam fortes. Então, eu creio que esse debate proposto pela Convenção 87 da OIT sobre o fim da unicidade sindical com a liberdade sindical é um debate que o país tem que enfrentar, sim, nessa reforma. Ainda que não se adote a pluralidade sindical, algo tem que ser feito para que o sistema seja mais racional. Isabela Reis pergunta, do ponto de vista político, se o senhor não acha temerário a questão do financiamento privado nos sindicatos, levando-se em conta a influência que eles exercem no sistema político. Certo. Quando eu falei financiamento privado, ótima pergunta para esclarecer. É financiamento privado pelos próprios trabalhadores. Não é financiamento externo, privado. Isso não é permitido, inclusive também pelas convenções da OIT e pela lógica constitucional brasileira. Não é possível haver financiamento externo para o sindicato. Quando eu falei esse financiamento privado, é para fazer a contraposição à contribuição sindical obrigatória regida por lei. Essa, todos nós, se formos empregados, é recolhido no nosso contra-cheque no mês de março. Essa é obrigatória. As outras contribuições não são obrigatórias por lei. Essas é que eu falei que eram as contribuições particulares dos trabalhadores, seja porque ele se filiou ao sindicato e aí paga a sua mensalidade, como se paga mensalidade de qualquer clube, seja porque é muito comum no direito do trabalho, quando se faz uma negociação coletiva, um acordo coletivo do trabalho ou uma convenção coletiva do trabalho, se colocar lá uma cláusula de que naquele mês seguinte, o primeiro mês de vigência daquele instrumento normativo que traz várias vantagens para os trabalhadores, eles vão dar uma participação econômica para o sindicato, daí os nomes mais variados, taxa de reforço sindical, contribuição sindical de negociação, taxa de solidariedade sindical, os nomes variam, mas a ideia juridicamente, o enquadramento jurídico é o mesmo. Essa contribuição é voluntária e a jurisprudência tem restringido muito essa contribuição. Agora, o fato de os sindicatos serem mais ou menos fortes
não me parece um problema para a democracia. De maneira geral, os sindicatos são fortes nas democracias, mas nunca são tão fortes assim também. São fortes, mas não são um instrumento que inviabilize o funcionamento das sociedades democráticas. Peguem os países europeus, que têm sindicatos relativamente fortes e funcionam muito bem, são muito eficientes, os serviços públicos funcionam bem, não há grande problema com relação a essa dualidade aí do sindicato. Agora, no Brasil, os sindicatos, ao reverso, têm se tornado cada vez mais fracos, sempre com exceções, é claro. Na vida sempre tem exceções, mas nós percebemos com muita clareza um processo de enfraquecimento paulatino, sequencial dos sindicatos por causa desses problemas aí que nós apontamos. Tanto o aluno Francisco quanto o Daniele Fischer fizeram perguntas relacionadas à quantidade de sindicatos no Brasil, que eu acho que o senhor já respondeu plenamente com esses dois comentários. Por fim, nossa última pergunta, não dá para entender bem o nome, desculpa, mas eu acho que é Silvana. Silvana, você, Silvana. Qual a principal reforma no direito do trabalho que seria considerável fundamental? Bom, é claro que, sejamos realistas, depende sempre do analista. Existem analistas que achariam que outras reformas seriam necessárias. Por exemplo, fala-se muito na mídia na necessidade de uma flexibilização da legislação trabalhista. Eu não entendo que isso seja necessário. Não é a minha compreensão. Então, vamos dizer, cientificamente, nós temos que levar em conta as várias opiniões. Existe essa opinião de que a legislação trabalhista é muito imperativa, deveria ser menos imperativa, seria uma reforma. Eu acho que isso não é uma boa reforma. Por quê? Porque o direito do trabalho, se não for eficiente, efetivo, ele não vai produzir o seu grande objetivo, que são dois objetivos combinados: distribuir um pouco de renda na sociedade. Mas não é nada radical, é uma coisa modesta, é uma coisa absorvível pelo sistema, não é um direito radical. E, em segundo lugar, democratizar um pouco mais a sociedade. Esses são os dois grandes objetivos do direito do trabalho. Se você quebra a imperatividade desse ramo jurídico, obviamente que ele não vai ser aplicado. Então, me parece que essa proposta que alguns defendem, eu sempre considero que ela não é realista. Ela não atingirá os objetivos compatíveis com a Constituição da República. É uma proposta. Agora, me parece, portanto, que a grande mudança que nós teríamos que fazer na legislação, não sei se será feita, porque aí depende do consenso político, né? Da conjuntura política, é essa questão sindical, porque essa questão sindical não prejudica só os trabalhadores. Aparentemente, sim, que o sindicato é para defender os trabalhadores, mas ela prejudica também os empregadores, as empresas. Por quê? Porque as empresas ficam sem ter um interlocutor para fazer a negociação coletiva. Hoje em dia tem sido muito comum empresas grandes terem de enfrentar uma situação de ter, conforme já falei, vários sindicatos exigindo um processo negocial coletivo. Embora, do ponto de vista prático, esses sindicatos não tenham muita força real, só que nós vivemos num Estado democrático de direito. Eles depois vão judicializar as questões. E isso leva a um processo incontrolável de judicialização de problemas, com vários instrumentos coletivos. Esse é um dos temas mais difíceis que nós temos. Nós sempre decidir entre 3 instrumentos coletivos, qual que é o aplicável. Imaginem vocês como que isso traz insegurança, né? Então, mesmo para o empregador, é bom ter só um sindicato. Que aí ele fala, olha, o que eu defini com esse sindicato
está definido, né? Mas se ele tem 4, 5 sindicatos buscando a representação de pedaços do seu grupo de trabalhadores, pela especialidade, isso traz uma insegurança, um passivo trabalhista potencial para depois. Não é bom para ninguém. O ideal é que o sistema funcione, né? O sistema tem que ter resultado prático. E apenas esse aspecto que me parece que nós estamos com uma debilidade clara aí. Quero agradecer a todos os alunos que fizeram as perguntas. Nossa próxima palestra é dia 10 de março, então vocês estão convidados também para fazerem mais perguntas. E agradecer ao professor também, professor Maurício Godinho, pelas palavras gentis que ofertou ao meu respeito, e dizer que é um imenso prazer tê-lo aqui na nossa instituição como professor, que o senhor é o meu grande ídolo, eu já lhe falei pessoalmente isso em outro momento, e é o grande nome do direito do trabalho. Obrigada. Gente, deixa eu só dar alguns avisos para vocês importantes aqui. Primeiro a professora Beatriz vai dar um aviso, depois eu vou falar umas outras coisinhas que é importante que vocês saibam. Professora, por favor. Bom, eu só queria agradecer a vocês aqui presentes, né? Eu acho que vocês podem se sentir privilegiados, né? Pela presença do professor, doutor Maurício, ministro. Teremos ele muitas vezes ainda aqui durante o semestre e sempre será um privilégio. Queria também dizer que nós estamos lançando uma pós-graduação em nível lato sensu, que será coordenado pela professora Kelly, pós-graduação lato sensu em Direito e Processo do Trabalho, em que o ministro, o doutor Maurício, também ministrará a aula nessa pós-graduação. Então, para quem está quase se formando e também para quem já é egresso, vocês já podem anunciar que em breve lançaremos. Então, agradeço muito, professor, agradeço a vocês também. Muito obrigada. Passar para o coordenador. Bom, senhores, só um aviso a pedido do professor Gabriel da reitoria, justamente a questão das horas de atividades complementares da palestra. Aqueles que não se inscreveram previamente na internet e só se inscreveram aqui, por favor, não deixem de depois entrar lá na área do aluno e confirmarem a sua inscrição. Só a inscrição aqui não garante as horas de atividades complementares. Então, quem não se inscreveu previamente e só se inscreveu aqui, entre no site área do aluno para confirmar a sua participação no evento, tá certo? Só lembrando a vocês também que nós teremos no dia 10 de março a próxima palestra do ministro com princípios constitucionais e princípios especiais do direito do trabalho, e em nome da coordenação agradecer ao ministro a sua participação aqui como palestrante professor titular. Senhor, não sei se eu gostaria de falar mais alguma coisa, mas se não, só agradecê-lo. Eu só tenho a agradecer a vocês e aos professores aqui presentes. Muito obrigado, muito obrigado.